Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, uma coprodução da Associação Val de Ouro com a Universidade FM e que esta semana conta com o Artur Cascarejo, diretor do Parque Natural Regional Val do Tua. Artur Cascarejo tem uma rica experiência associativa, assumiu desde muito cedo cargos, por exemplo, no Atlético Clube Alijoense, na Santa Casa de Alijó, na Fundação Maurício Penha, no Círculo Cultural Miguel Torga. Também já fez rádio, curiosamente passando também pela Universidade FM e outras rádios da região. Está ligado à vida autárquica desde 93, foi deputado municipal, presidente da Assembleia Municipal de Alijó e presidente da Câmara Municipal também, cargo que desempenhou entre 2002 e 2013. Foi ainda vice-presidente da região de turismo da Serra do Marão, membro da direção da Associação de Municípios Trás-os-Montes e Alto Douro, secretário da mesa da Assembleia Geral das Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Desempenhou ainda funções de vogal no Conselho Regional da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e foi membro da direção do Museu do Douro desde 2009 até 2013. Foi ainda presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Douro entre 2009 e 2013 e, em 2011, foi eleito presidente do Conselho de Administração da Agência de Desenvolvimento Regional Val do Tua. É, desde novembro de 2013, diretor do Parque Natural Regional Val do Tua, cargo que ocupa até ao presente. Apenas para referir algum do currículo, do vasto currículo do nosso convidado de hoje. Precisamente a área do Parque Natural Regional Val do Tua é de aproximadamente 25 mil hectares, situa-se no Baixo Tua, entre os distritos de Vila Real e Bragança, e integra os municípios de Alijó, Mursa, a margem direita do Rio Tua, Vila Flor e Carrazeda de Anciães, na margem esquerda, e ainda Mirandela. Este parque tem a particularidade importante de agregar 5 concelhos de culturas e tradições identitárias, que faz com que exista uma grande diversidade, não só na escolha por parte de quem o visita, mas também na gastronomia, nos vinhos, no artesanato, na geologia, na hidrogeologia, nas micro-reservas, na flora e nos agrossistemas existentes no Vale. Muito bem-vindo, Artur Cascarejo. É um enorme prazer termos aqui nesta segunda edição do nosso Para Cá dos Montes e agradeço desde já ter aceito o nosso convite. Muito boa noite. Boa noite. Eu é que agradeço o convite formulado pela Universidade FM. Íamos começar um bocadinho à volta de onde é que surge este Parque Natural e surge inevitavelmente com uma barragem que nasceu num vale e que gerou na região, na altura, algumas críticas, algumas paixões. A unanimidade em torno da obra sempre foi algo difícil de alcançar, embora com argumentos de um lado e do outro que justificaram na altura o investimento. Acha que a sociedade já reconheceu e aceitou a importância desta obra? Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar que, de facto, o parque surgiu na sequência da construção da barragem de Foz Tua e dizer que, obviamente, a decisão da construção da barragem foi uma decisão do Governo Central e, na altura, os autarcas da região, e eu, na altura, desempenhava as funções de Presidente da Câmara Municipal de Alijó, o que fizeram quando foram confrontados com o Plano Nacional de Barragens e com a hipótese da construção de uma barragem no Val do Tua, o que fizemos foi preparar-nos para os dois cenários. Preparar-nos para o cenário de existir barragem e para preparar-nos também para o cenário da não existência da barragem. E então o que fizemos? Encomendamos um estudo à Quartner em conjunto connosco, com as autarquias, fazemos no fundo um caderno de encargos para apresentarmos ou ao Governo se não houvesse barragem ou à EDP se houvesse barragem. E foi, no fundo, esse caderno de encargos que serviu de base à declaração de impacto ambiental da barragem de Foz Tua e que, do nosso ponto de vista, marca aqui uma mudança de paradigma no que diz respeito à construção de barragens. E isto porquê? Porque, normalmente, quando se construía barragens no passado no nosso país, havia, de facto, um licenciamento dessas barragens e, portanto, uma verba inicial a pagar ao Estado, havia um impacto na altura da construção, mas depois da construção os territórios que eram afetados por a barragem, porque uma barragem afeta sempre um território, isso não há dúvida nenhuma, não tinham nada. E, portanto, tinham impacto na altura da construção e depois desaparecia esse impacto na medida em que, como sabemos, uma barragem praticamente gera-se com 1 ou 2 pessoas e de resto é tudo digitalizado e por aí fora. E o que nós nos preocupamos, desde o primeiro momento, foi exatamente em termos um projeto de desenvolvimento integrado para o Val do Tua, associado a esta situação. Aproveitando, digamos assim, a própria polémica. E eu digo, desde já, que a polémica foi importantíssima para nós. Aliás, parte dela nós também a estimulamos. E porquê? Porque quanto mais polémica houvesse,
e nomeadamente das organizações não governamentais, dos movimentos ambientalistas, etc., mais capital de queixa nós tínhamos e, portanto, mais fácil era negociar ou com o Governo ou com a EDP melhores contrapartidas. E, portanto, deixe-me dizer-lhe isto sem qualquer hipocrisia e com total verdade, que essa polémica foi muito bem-vinda por nós. Porque, saliento isto, não fomos nós que tomamos a decisão de construção da barragem, nós fomos confrontados com ela. E o nosso papel era defender o território da melhor maneira possível. E foi isso que procuramos fazer. Já agora, o parque surge exatamente na sequência dessa defesa. E já agora acrescento uma especificidade própria deste parque, que é, se não existisse parque, para além da verba inicial do licenciamento da barragem, que no caso foram 60 milhões de euros, estava previsto, e está previsto na lei, em termos ambientais, o pagamento de um FII de gestão ao longo dos 75 anos, que é a duração da concessão desta barragem. Esse FII de gestão, se não existisse o Parque Natural Regional do Val do Tua, e aqui a palavra-chave é o regional, já lhe digo porquê, o que é que acontecia era que 3% do aproveitamento líquido da barragem, que é o tal FII de gestão, ia todo para Lisboa, para o Fundo Ambiental. E, portanto, a intervenção era feita aqui, no Val do Tua, e não ficava cá nada relativamente a este FII de gestão. Nós, quando nos apercebemos disto, criamos o Parque Natural Regional do Val do Tua exatamente para, pelo menos, parte desse FII de gestão ficar cá. E, portanto, 75% desses 3% ficam aqui no território exatamente porque existe um Parque Natural Regional. E a palavra-chave aqui está no regional, porque o nosso Conselho de Administração é constituído pelos 5 municípios mais a EDP. E o modelo de gestão é muito simples. Os 5 municípios entram com o território, a EDP entra com o financiamento e daí, digamos assim, pelo menos neste aspecto, conseguimos durante 75 anos ter o financiamento do parque numa dupla perspectiva. Numa perspectiva de apoio à biodiversidade e à preservação do ambiente e do desenvolvimento sustentável e depois também numa outra componente de turismo de natureza que nós estamos a desenvolver para apoiar do ponto de vista social e económico a região. Disse-me há pouco que no início do processo estavam os autarcas preparados para os dois cenários, o cenário de construção e não construção. Isso significa que desde cedo identificaram o potencial que este vale poderia ter, independentemente da barragem vir a ser construída. Até porque já durante muito tempo tínhamos, embora individualmente, os autarcas da região, embora individualmente, tínhamos tido algumas conversas sobre a hipótese, por exemplo, de termos aí a construção de mini-hídricas, a exemplo do que fizeram no Tâmega, e que foi um sucesso, como sabe. E, portanto, estas nossas conversas acerca das potencialidades do Val do Tua já iam existindo de um ponto de vista mais ou menos informal. E, portanto, quando fomos confrontados com aquela situação, dissemos, é uma oportunidade única para este território e, portanto, esse tal caderno de encargos, como lhe disse, estes investimentos que estão previstos na DIA e que estão a ser concretizados, era para ser apresentados ou à EDP ou ao Governo. Ao Governo de que forma? Íamos, se não houvesse barragem, portanto, no fundo é essa a sua pergunta, nós iríamos tentar reivindicar para o Val do Tua uma ação integrada de base territorial, onde aquele investimento que foi realizado pela EDP, nós procuraríamos que fosse realizado através do Governo Central, obviamente com apoios de fundos comunitários, e, portanto, procuraríamos aí um contrato de programa para o poder executar exatamente esse caderno de encargos, porque o caderno de encargos era exatamente o mesmo. O que diferenciava aí, digamos, a única coisa que havia aí de diferente era a quem o íamos apresentar. Ou ao Governo ou à EDP, se houvesse barragem. Como aconteceu. Como aconteceu, portanto, estamos com uma barragem, estamos com um espelho de água que agora atinge o seu potencial, há cerca de 1 ou 2 anos que a Albufeira atingiu o nível máximo. Sim. Há um ano. Há um ano. Esse é, na sua opinião, o principal ponto de atração deste vale, é o espelho de água que está a ser criado, ou que foi criado com a barragem. Acha que é daí que a exploração desse espelho que pode ser a mais-valia deste vale? É uma âncora, sem dúvida, para o aproveitamento, nomeadamente do ponto de vista do turismo deste vale. Não há dúvida nenhuma sobre isso. Porque o espelho d'água vai nos permitir, através do projeto da mobilidade, ter barcos desde Foz do Tua até à Brunheda, e da Brunheda para cima ter o comboio, a reativação do comboio na parte da linha que não ficou submersa pela barragem até Mirandela. E, portanto, vamos ter um produto diferente, um produto único, porque mais curto do que, por exemplo, o do Douro,
e mais diversificado, porque no mesmo trajeto, em cerca de 50 km, 50 e picos, nós conseguimos ter barco e comboio. E, portanto, vai ser uma situação diferenciadora, e está previsto no estudo que fizemos que no primeiro ano a Douro Azul, que vai connosco, é o concessionário que vai connosco desenvolver este projeto, prevê 100 mil turistas. Ora, 100 mil turistas para o Val do Tua no ano de lançamento, a concretizar-se, será, obviamente, muito importante para aquela região. Mas, para além da viagem, é importante aqui dizer que vão ser recuperados também apiadeiros, para aí localizarmos centros de interesse com produtos regionais, e já foram construídos uns cais da costagem para, no fundo, ligar esta viagem ao território. E, portanto, é importante perceber aqui que o essencial desta viagem, para além de usufruir da paisagem, é também reanimar a economia das aldeias ribeirinhas do Val do Tua e dos respectivos concelhos e, portanto, trazer o turista do comboio para o território e do barco para o território. E aí entra o plano de desenvolvimento turístico do Parque Natural Regional do Val do Tua, com um conjunto de projetos também que já, entretanto, desenvolvemos. E vai ser este ano vai ser o primeiro ano dessa solução de mobilidade? Já conseguimos uma coisa muito importante e acho que é o mais difícil neste país, que é o acordo entre todas as partes. Porque é preciso ver que este projeto de mobilidade é uma coisa completamente inovadora. Sim, sim. Na medida em que a linha foi desativada, como sabem, desativada na sequência daquelas mortes que tiveram a origem num desaproveitamento da linha e na ausência de manutenção por parte do Estado Central. E, portanto, a linha há muito tempo que estava fechada, ao contrário também do que passou na opinião pública. Não foi a barragem que fechou a linha. Quando a barragem foi construída, a linha já estava desativada há 4 anos. Sim. Portanto, já há 4 anos que não funcionava. Foram os acidentes que aconteceram que deram origem a essa situação. Eu diria ao contrário. Foi a barragem e este plano de desenvolvimento integrado decorrente da barragem que vai reativar a linha e que vai fazer com que o comboio torne a apitar no Tua, embora num trajeto pequeno, mas não interessa. Mas durante esse ponto, e nesse ponto vai apitar e vai permitir que o turista torne a apreciar a beleza paisagística desta linha, pelo menos numa parte da sua extensão. E, portanto, a nossa expectativa é que, de facto, este conjunto de projetos que estamos a lançar no terreno possam alavancar, e já têm alavancado, já temos alguns dados para transmitir relativamente a esse facto, possam alavancar, de facto, um desenvolvimento neste território assente no capital natural e assente num desenvolvimento sustentado do ponto de vista ambiental e ecológico. Porque nós temos que ter consciência que o Val do Tua, como o Val do Douro, como o interior do nosso país de uma maneira geral, não está preparado para um turismo de massas e massificado. Nem tem condições para isso. O turismo que nós queremos é um turismo de qualidade, um turismo de excelência, que faça com que as pessoas que nos visitem deixem cá mais-valias. E as mais-valias consubstanciam-se não apenas na viagem, mas na compra de produtos locais, no dinamismo, por exemplo, da restauração, por exemplo, do alojamento local, dos hotéis, etc. E, portanto, de criar esta aliança entre o agroalimentar e o turismo, que não há dúvida, todos os planos estratégicos para a região apontam como sendo o nosso presente e o nosso futuro. Se calhar ainda é um pouco cedo para verificarmos o potencial, mas já vão surgindo no território alguns eventos, algumas situações que decorrem deste potencial que começa a ser explorado no Val do Tua. Pergunto-lhe que se tivesse na altura a Administração Central seguido o caminho de não investimento, portanto, não construção da barragem do Tua, se todo este potencial que nós agora já nos começa a ser mais fácil identificar que aquele vale pode ter, se poderia ter sido estimulado, ou seja, se o impacto, por exemplo, na economia local, que há pouco falou, poderia ser atingido de igual forma sem esta barragem? Com total honestidade intelectual, não sabemos. Não sabemos. Agora, o que sabemos é que nós fizemos os trabalhos de casa, o projeto era aquele, se fosse aprovado pelo Governo, e tendo em conta a tradição das burocracias estatais e mesmo das candidaturas a fundos comunitários, o que nós podemos, com honestidade intelectual, dizer é que, obviamente, alguns investimentos demorariam mais tempo. Demorariam mais tempo porque careciam de candidaturas, careciam de aprovações que, com certeza, não seria tão fácil como nós que, através do financiamento da EDP, conseguimos realizar os mesmos investimentos de uma forma mais rápida. Portanto, isso aí não tenho a mínima dúvida. Agora, não podemos falar de uma coisa que não existiu. Claro. Agora, o que nós podemos dizer
é que estávamos preparados para isso e que agora a velocidade com que isto avançou, acredito que se fosse através do Estado Central e através de candidaturas a fundos comunitários poderia ser evidentemente menor, mas eu acho que os autarcas e a região tinham a obrigação ética e moral de exigir, para além da política, de exigir que esse investimento fosse feito, porque, como digo, as potencialidades estavam lá há muito tempo eram prometidas aos autarcas da região e nunca concretizadas. E por isso, o que podemos dizer é que soubemos aproveitar, digamos assim, esta oportunidade e ver numa crise e numa questão que era polémica aquela dupla visão dos chineses, daquele símbolo que eles têm para a crise, que é ver a crise e ao mesmo tempo a oportunidade. Pois nós também vimos isso e, portanto, tentamos foi alavancar a oportunidade e deixar-nos de lamentações relativamente ao que estava a acontecer, porque, vamos ser sinceros, quer dizer, muitas pessoas podem dizer mas aquilo tinha uma beleza natural, que entretanto foi perdida. Eu digo que foi transformada, não é? Foi transformada. Tem agora outra beleza natural, pode-se discutir se gostava mais da anterior ou da atual. Agora, o que eu tenho a certeza é do seguinte: se não houvesse este pretexto, se não se tivesse registado a polémica que se registou e se não houvesse esta situação da construção da barragem, pois esta oportunidade não existia, nem de uma forma nem de outra, e, portanto, não estaríamos aqui a falar deste investimento. O Parque Natural Regional do Val do Tua, portanto, foi criado para gerir esta parcela de território diretamente impactada pela barragem. Que missão em concreto tem este Parque Natural? E faço-lhe esta pergunta porque dá-me a sensação que, se calhar, a comunidade, a sociedade aqui à volta ainda não se apercebeu efetivamente que está um parque a funcionar e que está com enorme potencialidade e que está a gerir todo um conjunto todo um território que tem enormes diferenças que por si se complementam e acabam por criar aqui um ponto de interesse também na nossa região. O que é que o parque está em concreto a fazer para que se perceba também pela sociedade? Muito bem, com todo o gosto. Ora bem, o parque vai fazer em setembro 6 anos de existência. Ele foi criado num decreto regulamentar exatamente há 6 anos, portanto é ainda um bebé, se quisermos assim dizer. Mas o que é que nós fizemos durante estes 6 anos, que isso é que é importante, e o que estamos a fazer? A primeira medida foi pegar no parque e integrá-lo na rede de áreas protegidas de âmbito nacional. Porquê? Porque isso permite-nos ter acesso a um conjunto de mais-valias, quer em termos de candidaturas, quer em termos até de promoção e conhecimento a nível nacional e internacional. Depois, fizemos em parceria com as escolas dos 5 concelhos e em parceria com as escolas superiores, a UTAD e a IPB, porque nós estamos nos dois distritos, não é? Vila Real e Bragança, fizemos os nossos logos, fizemos candidaturas, portanto pusemos os alunos a trabalhar numa lógica que nós defendemos, que tudo o que deve ser feito cá, só contratar fora da região o que não conseguirmos cá, e ao mesmo tempo foi também uma forma de, ao envolvermos as escolas secundárias e o ensino superior, de nos darmos a conhecer, não é? E, portanto, nessa medida, por exemplo, o logo do Parque Natural Regional do Val do Tua, que está aqui, foram alunos e professores de uma turma de tecnologia da Escola Secundária de Lijó que ganharam, digamos, este concurso e deram origem a este logo. Por exemplo, o logo da agência foi uma escola de Mursa, a Escola Profissional de Mursa, e temos um plano de marketing e comunicação do parque que teve um concurso também com prémios, tudo isto com prémios, que foi ganho pela UTAD, pela Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, o primeiro prémio, e o segundo e terceiro pelo IPB. Mas nós depois, no fundo, acabamos por aproveitar ideias de todos. E com isto, o que é que nós quisemos? Quisemos, no fundo, partilhar o parque com o território, porque é assim, o parque, por mais investimento que faça e por mais dinâmica que tenha, só poderá ter êxito se o território conhecer, como disse muito bem, e fizer parte desde a primeira hora desse mesmo projeto de desenvolvimento. Eu quero lhe dizer que nós não temos nenhuma ação, nem nenhum projeto que não seja partilhada com os atores locais. E vou-lhe já dar mais 2 ou 3 exemplos sobre esta partilha. Por exemplo, um dos sucessos um dos maiores sucessos que temos tido ao nível do desenvolvimento do turismo sustentável tem sido uma aposta nos percursos pedestres. Lançamos uma rede de percursos pedestres do parque. Num primeiro momento, 2 percursos de pequena rota por cada município, portanto são 5, já temos 10.
mas vamos avançar com mais, estamos a avançar com mais, e a ideia depois é futuramente fazer, digamos assim, uma grande rota ao longo dos 25 mil hectares do parque, portanto ligando todos os diferentes concelhos do Parque Natural Regional do Val do Tua, de uma margem e outra do próprio Rio Tua. Mas para lhe dizer que, por exemplo, nesta constituição destes percursos pedestres, nós contratamos uma empresa de âmbito regional, neste caso de Mirandela, a Naturtax, que nos fez a consultadoria dos percursos, mas nós trabalhamos diretamente com as juntas de freguesia, diretamente com as autarquias e com as associações locais. Por exemplo, estes percursos têm a característica de serem percursos circulares, que nascem e terminam sempre numa aldeia. Muito bem. Sempre numa aldeia para quê? Numa das aldeias ribeirinhas do Parque Natural Regional do Val do Tua, para quê? Exatamente para animar a economia local, o café, o restaurante e os produtos locais. A ideia é, quando as pessoas forem fazer o percurso, para além da prática desportiva, para além da saúde, para além de tudo isso, conhecerem a realidade do parque, conhecerem as pessoas e conhecerem os produtos. Porque ninguém compra, nem ninguém gosta daquilo que desconhece. Claro. E, portanto, só conhecendo é que pode comprar. E, portanto, é um dos exemplos da nossa metodologia de ação. Mas também lhe podia dar outro exemplo. Estive-lhe a falar desta parte que tem a ver mais com o turismo, mas vou-lhe dar agora um outro exemplo que tem a ver mais com o ambiente e a biodiversidade. Porque nós temos um plano de atividades, já agora, que tem 6 projetos específicos na área do turismo sustentável e 6 atividades programadas para a área do ambiente e do desenvolvimento económico sustentável. E, portanto, da preservação do ambiente. Este outro projeto na área do ambiente e da preservação do ambiente tem a ver com a utilização de morcegos para combater as pragas agrícolas no Val do Tua, nomeadamente no sobreiral, na vinha e no olival. Isto foi uma candidatura que fizemos ao Fundo Ambiental, no valor de 200 mil euros, em parceria com a UTAD e em parceria com a Universidade do Porto, mais concretamente com o Centro de Investigação em Biodiversidade da Universidade do Porto, INBio, que ainda recentemente foi falado, aparece no Expresso deste último fim de semana, porque também apresentaram uma candidatura de uns milhões largos de euros a nível internacional, portanto a nível europeu, ganharam. São de facto um centro de investigação de ponta que nós temos no país. Temos coisas muito boas a este nível no país e tem tido um sucesso enorme. Ultrapassou claramente as nossas expectativas e também aqui tínhamos que obviamente ter a adesão dos agricultores. Claro. Porque os terrenos não eram nossos e a experiência tinha que ser feita, digamos assim, nos terrenos agrícolas de cada agricultor. Fizemos isto em parceria com a Aflodouro Norte e com a Silvidouro, que são 2 associações florestais que também trabalham connosco na área da biodiversidade e da gestão da floresta, do risco de incêndios, etc., etc., combater tudo isso. E tivemos uma adesão extraordinária, porque as pessoas, inclusive alguns agricultores, disseram-nos, ainda bem que vocês estão a desenvolver este projeto, porque antigamente, de facto, os morcegos faziam este trabalho de ecossistema, não é? Faziam este trabalho e, portanto, nós não precisávamos de utilizar os agroquímicos. Qual é a vantagem deste projeto? 2 vantagens. A vantagem ambiental, como é óbvio, desde logo, porque evita-se o uso de pesticidas, uso e abuso de pesticidas e de agroquímicos, mas também uma vantagem económica, porque sendo os morcegos a fazer este trabalho, o agricultor não precisa de comprar os agroquímicos e não precisa de gastar dinheiro para os aplicar. E, portanto, percebe imediatamente que isto é uma mais-valia, digamos assim, económica, é dinheiro que lhe entra diretamente no bolso através deste serviço de ecossistema. Portanto, dei-lhe só 2 exemplos, sim. Um numa área e outro noutra, do que estamos a fazer e dos projetos em que estamos envolvidos. Mas também damos muita importância, exatamente por sermos algo recente e que as pessoas ainda não conhecem na sua amplitude, como disse muito bem, porque temos 6 anos de existência, à comunicação regional quer dos 2 distritos, de Vila Real e de Bragança. Por exemplo, tem aqui uma publicidade nossa, feita no Notícias de Vila Real, mas está também na Voz de Trás-os-Montes, como no Mensageiro de Bragança. Temos umas verbas próprias para isso, rádios, meios de comunicação regionais, imprensa escrita, imprensa falada. E porquê? Porque entendemos que nós também só podemos ter boa comunicação
e, nomeadamente, no mundo em que vivemos com as fake news, comunicação séria e autêntica, regional, se também tiverem o nosso apoio. E é também uma forma de nos ajudarmos mutuamente. Dão a conhecer o parque, e o parque ajuda também à sustentabilidade social e económica da comunicação regional, que, enfim, vive sempre com algumas dificuldades, como nós sabemos. Mas gostava de lhe dizer que, do ponto de vista dos nossos projetos, para além destes 2 exemplos, nós temos estado a desenvolver 2 outros projetos de grande impacto, que envolvem organizações não governamentais e que envolvem os alunos. Vou-lhe falar do projeto Junto à Terra, que lançamos este ano a primeira edição. Tem a ver com os alunos do 8º ano e tem uma tripla componente. Tem uma parte de e-learning, em que eles estudam, no fundo, os objetivos do desenvolvimento sustentável, das alterações climáticas e tudo isso. Depois tem uma parte, e por isso se chama Junto à Terra, de contacto real com o capital natural de cada um dos concelhos. E tem depois uma terceira parte, em que eles vão apresentar um filme e vamos atribuir também prémios, um filme de 3, 4 minutos acerca daquilo que aprenderam. Este é um projeto de educação ambiental, que nós damos muita importância a esta componente. Levamos este ano é a primeira edição, esta parte final vai ser realizada em Vila Flor, foi por sorteio, portanto calhou em Vila Flor, mas realizamos esta atividade com todos os alunos do 8º ano, em todos os municípios, com 6 oficinas. Uma realizada pelo Parque, outra pela GNR, nomeadamente o CEPNA, na lógica dos fogos e da proteção de fogos, outra do Grupo Zasnet, reserva da Meseta Ibérica, transfronteiriça da Meseta Ibérica, que engloba Portugal e Espanha, na lógica da preservação dos valores ambientais. Tivemos as tais associações florestais que trabalham connosco, a Aflodouro Norte e a Silvidouro. Tivemos um conjunto, tivemos também uns parceiros, não do TUA, mas do Sabor, que já trabalharam no Sabor também nestas matérias, que é o Grupo Nordeste, que tem a ver mais com a parte da fauna e da flora. Portanto, tivemos um conjunto de atividades em que os alunos perceberam, na realidade, em contacto com a realidade, as potencialidades de cada um dos concelhos e de cada uma das localidades onde desenvolvemos estas atividades. E curioso, foi muito importante, porque este projeto também foi lançado com a mesma lógica. Envolvemos as câmaras, envolvemos as juntas de freguesia, envolvemos as escolas, demos formação aos professores, inclusive. Portanto, professores, alunos, etc. E no final, o feedback foi extraordinariamente positivo. Porque, no fundo, passaram um dia inteiro fora da escola, a ver na prática aquilo que já tinham visto na teoria e a tentar retirar ideias para o tal filme final, onde vamos ter prémios para as escolas, prémios para os professores e prémios para os alunos. Porque outro princípio que nós temos é que quando envolvemos alguém, entendemos que esse alguém também tem que ter algum estímulo, algum lucro, digamos assim, com o esforço do seu trabalho, porque achamos que isso que é justo, é correto e que devemos sempre promover essa interatividade entre as duas partes. Esse projeto Junto à Terra foi notícia até no início deste mês em vários órgãos da comunicação local. Também o Festival do TUA, que aconteceu no ano passado. Sim. Têm sido, pronto, se calhar aqueles projetos que a sociedade mais vai tendo conhecimento através da comunicação social e que mais é que vão ganhando, e têm a particularidade de ambos de serem destinados aos mais jovens. Acha que essa aproximação que há pouco referiu ao património, ao território, às potencialidades, pode também ser a chave para convencer os mais jovens a ficarem por cá? O que é um dos problemas de todos estes territórios, é que eles vão embora e perceberem que afinal aqui também tem muitos pontos de interesse e muitos pontos... Não temos a mínima dúvida. Aliás, um dos outros projetos em que estamos envolvidos, que é em criarmos no parque o primeiro cluster de empreendedorismo de caráter regional, tem exatamente a ver com isso. Ou seja, isto são no fundo diferentes formas de dar a entender aos nossos jovens que a minha geração, por exemplo, e as gerações anteriores, que tiravam um curso e, digamos, iam para o emprego, para a vida e não tinham que se preocupar com mais nada, esse paradigma do mercado de trabalho desapareceu. E, portanto, hoje cada um de nós tem que procurar o seu emprego, o seu trabalho, o seu futuro. E será cada vez mais assim como nós sabemos, por causa da própria revolução tecnológica e digital. E isto é uma forma de mostrar aos miúdos, nomeadamente do 8º ano, que também tem a ver com a matéria do 8º ano, que têm aqui, no seu território, oportunidades de desenvolvimento que não têm no litoral.
Porque há uma coisa que nós temos que cada vez mais afirmar na nossa região. É que a paisagem não se deslocaliza. É verdade. Não é? A paisagem, exatamente, a paisagem não se deslocaliza. E, portanto, as potencialidades decorrentes da nossa paisagem são as únicas em que eles têm um fator distintivo que não tem concorrência com outros. E, portanto, se eles souberem aproveitá-las e lançar-se em negócios que têm diretamente a ver com isto, por exemplo, no âmbito dos guias turísticos, por exemplo, no âmbito do alojamento, por exemplo, no âmbito da restauração, criar empresas no âmbito da consultadoria também, porque hoje em dia fazer consultadoria, por exemplo, em turismo de natureza, não precisam de estar no Porto nem em Lisboa. Aliás, antes pelo contrário. Devem estar aqui, porque a natureza está aqui. Lá não tem natureza, tem prédios, tem cimento, tem betão armado, não é? E, portanto, transmitir estas ideias e estes valores e estes princípios tem sido muito mais fácil, curiosamente, do que à primeira vista poderia parecer, porque eu acho que cada vez mais, sobretudo com as alterações climáticas e o impacto que elas estão a ter cada vez mais na nossa vida, penso que hoje os jovens, sobretudo os jovens, estão cada vez mais conscientes dessa necessidade. Já não é só uma estratégia, é uma necessidade. É uma necessidade de sobrevivência até. E, portanto, estão muito alertas para estas possibilidades e é fácil cativá-los e seduzi-los, digamos assim, para estas temáticas. E esse é claramente um dos objetivos do parque e é claramente uma das nossas estratégias que vai ao ponto de, em parceria com a agência, porque a agência, no fundo, é o Conselho de Administração, como lhe disse, é quem nos tutela, criarmos 2 Fab Labs. Nós, neste momento, temos 2 Fab Labs no território. Um situado em Alijó e outro situado em Vila Flor, para ficar um em cada parte do rio. Claro que o objetivo, eles estão lá situados, mas é para servir a totalidade do território do Val do Tua. Estes Fab Labs são, no fundo, um apoio fundamental a esta estratégia do empreendedorismo e de ajudar os nossos jovens, porque eles vão estar direcionados para a prototipagem de produtos, de artesanato, etc., porque nós sabemos que temos produtos de excelente qualidade. Muitas vezes o que nos falta é conseguir dar-lhes uma boa imagem de marketing e uma boa estratégia de comunicação, não é? E depois de distribuição. Ora bem, nós vamos ter essa prototipagem de produtos e vamos ter também uma outra componente ligada ao design, ligada ao marketing e ligada às novas tecnologias. E, portanto, este é um projeto que também candidatamos. Candidatamos este projeto à CCDR Norte, a fundos comunitários, no valor de 600 e tal mil euros, e, portanto, está a ser implementado neste momento no terreno. Temos o espaço físico, estamos a comprar os equipamentos, está a ser uma realidade, é uma realidade já, mas começará a funcionar para breve. Temos também já 2 pessoas contratadas para esse efeito, que vão trabalhar em parceria connosco, e, portanto, que vai estar também aqui ao serviço. E já agora aproveito a Rádio Universidade para lançar esse desafio ao serviço da região, ao serviço dos empreendedores, quer dos mais jovens, quer dos menos jovens, e é uma das formas também de nós contribuirmos para, digamos, dinamizar a nossa atividade social e económica da região, que bem precisa destes empreendedores e, sobretudo, empreendedores ligados ao nosso capital natural, aos nossos produtos endógenos. Falou-nos já de um conjunto extremamente alargado de iniciativas que o Parque tem, da atuação do Parque. Daí que a pergunta que se impõe agora é se tem tido os meios necessários para executar a missão que o Parque tem e para executar, se tem sido fácil o relacionamento, por exemplo, com a EDP, com todos estes players que são necessários para implementar todos estes projetos que são multidisciplinares. A vantagem que nós temos nessa pergunta que faz, a vantagem que nós temos é que nós temos um projeto. E, portanto, é difícil, muitas vezes, quando não se tem um projeto, quando não se tem uma ideia, quando não se tem uma estratégia, é mais difícil convencer as pessoas a investir. Como nós temos um projeto e temos algum financiamento, o que é que nós temos feito? Também não lhe vou dizer que é fácil, não é fácil, mas também temos alguma experiência e temos, sobretudo, como lhe disse, projeto, ideias e uma pequena equipa que é ágil e que, portanto, às vezes é mais fácil com uma pequena equipa do que com uma grande equipa transmitir estas ideias e estes projetos e depois, sobretudo, realizá-los. Mas o que é que nós temos feito? O que temos feito é o seguinte: a verba que recebemos diretamente da EDP, decorrente da construção da barragem, os tais 75% dos 3%, têm servido para garantir as despesas correntes do parque e, ao mesmo tempo, servir de alavanca às candidaturas a fundos comunitários que temos realizado. Eu posso lhe dizer que praticamente nenhum dos projetos que nós lançamos é lançado apenas com os nossos recursos.
nós lançamos-los sempre com parcerias. Por exemplo, um projeto que ainda não lhe falei, que é o projeto das portas de entrada do parque, porque o parque vai ter uma porta de entrada em cada um dos municípios. Foi uma parceria desta forma. Os municípios dão o espaço físico, o parque equipa esse espaço físico, fizemos uma candidatura ao programa Valorizar, no valor de €500 mil e vamos, no fundo, investir 100 mil euros por município nesse equipamento de cada uma das portas de entrada. Porque há outra coisa que eu gostava de salientar, porque é um princípio que nos orientou desde a primeira hora e que nós queremos manter até ao fim. Tudo aquilo que nós conseguimos em termos de financiamento e de projetos para este território é a dividir de forma totalmente equitativa entre os 5 municípios. Este foi um princípio desde a primeira hora que foi absolutamente fundamental para termos também aqui no Parque Natural Regional do Val do Tua um verdadeiro trabalho conjunto de 5 municípios, independentemente das orientações de cada um, independentemente da cor político-partidária de cada um, porque no fundo os municípios perceberam que têm acesso a tudo que os outros têm e têm aqui um projeto que nenhum dos outros tem e em que eles praticamente só dão território e não gastam aqui um cêntimo. Não é? E portanto esse tem sido um dos sucessos e tem sido um dos segredos, melhor dizendo, do sucesso deste projeto. É que os municípios têm recebido estes investimentos e não têm, porque não há necessidade disso, feito, digamos assim, grande investimento. É mais estas parcerias de caráter deste género. Não é? Tem, por exemplo, no caso de Aljó, esta porta de entrada vai ser a recuperação de uma antiga escola primária em São Amed. Por exemplo, em Mursa, a porta de entrada vai ficar no Parque Urbano, num edifício que já tinham e que estava, não estava totalmente aproveitado, digamos, era aproveitado só para eventos. Em Vila Flor vai ser a recuperação do antigo posto de turismo. Em Mirandela vai ser a Ecoteca, que é um edifício recente que acabou de ser construído também com fundos comunitários, e em Carrazeda vai ser ao lado de um edifício que nós já construímos também, decorrente destas contrapartidas, que é o Centro Interpretativo do Val do Tua, que recuperou um antigo edifício abandonado da estação do Tua. Foi um investimento na casa dos 2 milhões de euros e que recuperou 2 armazéns. Num armazém vai ficar o Centro Interpretativo do Val do Tua, no outro armazém vai ficar a porta de entrada do município de Carrazeda. Portanto, procuramos gerir isto com este equilíbrio, com esta contrapartida de todos, mas sobretudo sempre procurando financiamento comunitário. Sempre que possível, nós fazemos candidaturas para aproveitar esse financiamento comunitário e utilizamos a nossa verba para garantir a contrapartida nacional. Desta forma, os municípios não têm que investir dinheiro próprio e nós conseguimos, desta maneira, com este equilíbrio, digamos assim, garantir o investimento apenas com recursos próprios e com os fundos comunitários. Por exemplo, também construímos uma série de miradouros, também ao longo dos percursos pedestres, um conjunto de miradouros que também foi dentro desta parceria que acabei de lhe referir e, portanto, não há segredo nenhum especial, há basicamente o trabalho, há o trabalhar em conjunto com o território, penso que esse é também outro dos pilares do sucesso deste projeto e, sobretudo, procurar financiamento de fundos comunitários, porque eles existem, é para isso mesmo, para alavancar os nossos projetos de desenvolvimento para o território. O relacionamento com estes municípios que estão integrados neste território tem sido fácil? Tem exatamente por aquilo que lhe disse, porque os municípios são o nosso Conselho de Administração. No fundo, vamos lá ver, qualquer um destes projetos são os próprios municípios e a EDP que o aprovam. Não é? Portanto, o parque elabora os projetos, tem, digamos assim, o trabalho técnico, mas os projetos não avançam se não tiverem o aval dos próprios municípios e da EDP. Dos municípios porque é no território dos municípios que estes projetos avançam e a EDP porque é quem os financia. Por exemplo, vou-lhe falar de um outro projeto já agora e vou dizer em primeira mão, isto que lhe vou dizer é em primeira mão, é exclusivo, é em primeira mão à Universidade FM, que é um festival de percursos pedestres, que foi outra candidatura que nós fizemos à Federação Nacional de Caravanismo e Montanhismo. Ganhamos essa candidatura e vai ser realizado em Mursa, exatamente nos dias 13, 14 e 15 de outubro, logo a seguir às eleições, no fim de semana a seguir às eleições, em outubro, e vai ser um festival de percursos pedestres, exatamente porque nós já temos estes percursos pedestres homologados e certificados, e onde nós vamos apresentar o Tua Walking Festival, porque vamos realizar
este seminário acerca dos percursos pedestres e depois vamos apresentar um conjunto de festivais que vamos realizar agora, todos os anos, envolvendo cada um destes municípios e envolvendo cada um destes percursos pedestres que estão desenvolvidos e já apresentados em cada um dos municípios, que tem sido um enorme sucesso, tem trazido empresas e turistas de todo o lado a visitar o território e que vamos ter cá elementos da Federação, portanto é um evento nacional, vamos ter elementos do desporto, vamos ter elementos do turismo, vamos ter elementos relacionados com a segurança dos percursos pedestres e vamos realizar um percurso pedestre. Vamos ter, nesse dia, a inauguração de um percurso pedestre em Mursa. Portanto, o primeiro dia será o seminário onde falaremos destas questões em termos de desenvolvimento territorial, em termos da segurança, com que se devem fazer estes percursos, etc. E no dia seguinte, sempre na tal lógica de aliar a teoria à prática, vamos inaugurar um percurso pedestre. Portanto, anuncio aqui em primeira mão na Rádio Universidade mais esse evento e foi mais uma candidatura que fizemos a nível nacional. Fica até registado no segundo fim de semana de outubro. Portanto, a seguir ao fim de semana das eleições. Sim. Portanto, salvo erro ou omissão, 12... 13 e 14, não é? 13 e 14. É uma questão de confirmar. Por aí, sim. É por aí. Pronto. É a seguir às... Mas é isso. É uma boa proposta até para descomprimir da tensão das eleições. Sim, exatamente. A seguir às eleições, fazer um percurso pedestre, calma, adrenalina e tal. Sim. E aproveita-se para demonstrar uma vez mais a beleza do nosso território. Exatamente. Acha que os municípios, portanto, todas estas iniciativas, penso que têm como comum a particularidade de estarem a exponenciar aquilo que é o território e mostrar aquilo que ele tem de melhor para darmos ao mundo, por que não dizê-lo. Acha que os municípios, cada um deles depois em si, também estão preparados para acomodar e para dar resposta a todo este potencial que o parque como um todo, mas depois cada município em particular vai ter que lidar e vai ter que gerir também através das suas próprias infraestruturas, da sua própria estratégia? Acha que os municípios que estão aqui à volta estão preparados para este desafio que vai ser haver mais gente no Vale do Tua? Penso que estão preparados, estão-se a preparar e estão sensibilizados. E dou-lhe 2 exemplos. Um é também na área dos percursos pedestres. O parque lançou esta oferta turística, turismo de natureza, dos percursos pedestres. Agora, os próprios municípios, nós temos a nossa rede, mas agora os próprios municípios estão também a complementar a rede com investimentos deles e, portanto, no futuro, o turista não quer saber se o percurso foi produzido pelo parque ou pela Câmara. O turista depois, ao dirigir-se ao território, quanto mais percursos existirem no território, melhor para ele. Claro. Não é? E, portanto, isto é mesmo assim. A prova provada de que, de facto, esta estratégia da aposta no turismo de natureza está a resultar e tem o apoio dos municípios, tem exatamente a ver com isso. Mas posso-lhe dar outro exemplo. O projeto Junto à Terra, em que todos eles aderiram, disponibilizaram os seus meios, nomeadamente os transportes para transportar as crianças e os equipamentos coletivos que precisamos de utilizar e, portanto, é como lhe disse, quer dizer, no fundo eles são o nosso Conselho de Administração. Eles estão completamente por dentro de tudo aquilo que nós fazemos, acompanham e percebem, obviamente, que, como lhe disse, este território tem uma coisa que mais nenhum tem, que é um projeto integrado de desenvolvimento com uma estrutura técnica, com recursos financeiros e com possibilidade de fazer candidaturas a fundos comunitários para potenciar ainda mais esses recursos financeiros. E, no fundo, tudo aquilo que fazemos é aquilo que o território precisa e que os próprios municípios, obviamente, em parceria connosco, acham que precisa. E, portanto, termos lançado o Centro Interpretativo do Vale do Tua numa lógica de preservação do património e da cultura foi, obviamente, em parceria com os municípios. Também recuperamos, em parceria com a Direção Regional de Cultura do Norte e com cada município, um conjunto de infraestruturas de caráter cultural em cada um deles, no valor de 350 mil euros por município, obviamente com o apoio e a aprovação dos mesmos. Portanto, todos estes investimentos, no fundo, são feitos nesta lógica. Na tal lógica que lhe referi, de termos um parque que, no fundo, não depende de nenhuma instituição a nível nacional. E por isso é o primeiro e único parque natural regional do país. Daí eu ter-lhe dito no início da nossa conversa que aqui a chave era o regional. E o regional porquê? É fácil de perceber isto. Se nós tivéssemos que apresentar estes projetos e este plano de atividades a uma entidade a nível nacional, por exemplo, o ICNF, que é quem tutela os parques a nível nacional, estão a imaginar o que seria de burocracia e de papelada para cima e para baixo até termos a aprovação disto. Como é aqui, como é com o território, como é com os municípios, isto é rápido. Fazemos uma reunião do Conselho de Administração,
estão reunidas as condições, explica-se o projeto é aprovado, avança imediatamente. Não estamos a depender de calendários de outras entidades, nem de aprovações a nível nacional. Porque na única coisa que dependeu de uma aprovação a nível nacional, também lhe posso dar esse exemplo, que foram as placas de sinalização do parque, que já estão, não é? Portanto, quer na autoestrada, quer no IC, etc. Esse projeto demorou 2 anos a ser aprovado. 2 anos. É um exemplo. Os outros demoram 2 meses. Esse que dependeu da aprovação a nível nacional, porque dependia do parecer do IP e do IMT, e que depois se fundiram e deram origem agora às infraestruturas de Portugal, não é? Ao IP Infraestruturas de Portugal, demorou 2 anos. 2 anos a aprovar um projeto que tem regras próprias, pré-definidas, que nós articulamos previamente aqui com a delegação de Vila Real do IP. E que tinha tudo para avançar. Tinha tudo para avançar em 1 ou 2 meses. Esteve 2 anos a marinar. E mesmo assim ainda tivemos várias piscinas a fazer para Lisboa, etc., para ele ser aprovado. Demorou só 2 anos. E isto é por isso que eu lhe dizia há pouco, e também no início, que quando os investimentos são, ou dependem de aprovações a nível nacional, a tendência é demorar mais, porque é natural, quer dizer, depende de várias... Agora, 2 anos, sinceramente, mesmo com a experiência anterior da autarca, achei demais. Não justifica. Imagino que não éramos, uma agência deste género, mas que éramos um investidor particular, que queria sinalizar, por exemplo, um investimento na área do turismo. Quem é que espera 2 anos pela aprovação de uma sinalética? 2 São 2 anos a perder dinheiro. São 2 anos a perder dinheiro, tal e qual. Não é? Nós estávamos no início, ainda não éramos muito conhecidos. Lá passou, não é? Lá foi. E o fundamental agora não é o que passou, é o que já está. Isso é que é fundamental. Mas, de facto, 2 anos é muita coisa. E, portanto, esse é outro dos sucessos deste projeto. Porque fala-se muito da descentralização, fala-se muito da regionalização, e eu sou claramente a favor das duas, da descentralização e da regionalização, que não são exatamente a mesma coisa, mas sou a favor das duas. Mas, se querem um projeto de descentralização e de confiança nas entidades regionais, tem aqui um exemplo concreto no Parque Natural Regional do Val do Tua. Nada disto era possível conseguir em simples 6 anos, que ainda não fizemos, vamos fazer agora em setembro, se não fosse o modelo de gestão que lhe está subjacente. Não tenho a mínima dúvida sobre isso. Se nós dependêssemos de aprovações a nível nacional, com a tutela do Ministério do Ambiente ou do Turismo, ou de quem quer que fosse, não tenho a mínima dúvida que mais de metade do que aquilo que já realizamos não tinha sido realizado. Estamos a falar de um projeto que funciona em rede e que, sobretudo, é eficaz naquilo que leva para o território. E, como disse há pouco, é algo que, infelizmente, neste país não abunda e da maneira que as coisas estão a caminhar, cada vez vamos ver menos. Há pouco deu uma perspectiva interessante sobre o Val do Tua, que, confesso, nunca tinha pensado sobre ela, do ponto de vista turístico, de estar a oferecer em pouco mais de 50 km uma experiência mais curta até do que a do Val do Douro. Há quem diga que o Tua poderá vir a ser o complemento do Douro, mas depois do que falamos aqui, já vamos com 40 e tal minutos de conversa, se calhar o Tua tem tudo para não ser complemento, mas sim ser também uma bandeira da região. Eu diria que o Tua tem toda a vantagem em se associar ao Douro, mas não numa lógica de subalternidade, mas numa lógica de complementaridade. Complementaridade, mas cada um com a sua especificidade e a sua autonomia. Ou seja, no fundo, o Tua, o que vai acrescentar ao Douro é um produto diferente, com algumas semelhanças, sem dúvida, porque a região é a mesma, em termos, por exemplo, da gastronomia, dos vinhos, dos produtos agroalimentares, mas do ponto de vista do rio e da exploração do rio é uma coisa diferente, é uma experiência diferente. E hoje em dia não tenho a mínima dúvida que o que orienta um turista são as experiências. No fundo, o turista hoje, quando pensa ir para um destino qualquer, o que ele quer é experiências. É basicamente, escolhe um território, não é? Esse território tem que lhe garantir algumas condições de segurança, etc. Mas depois o que ele quer fazer nesse território são experiências inovadoras. E, portanto, o grande segredo, que nós, aliás, já vimos, por exemplo, nos próprios percursos pedestres, tem exatamente a ver com isso. São, no fundo, os turistas que, de certa forma, fazem o seu próprio pacote. Hoje em dia, com a internet, com o acesso que temos a imagens, a paisagens, com as redes sociais, etc., é fácil qualquer um, no sítio mais distante, dizer assim, quero ir para aquele destino, deixa-me ver o que é que eu posso lá fazer. Porque é isso que as pessoas fazem. Onde dormir,
não é? Portanto, onde dormir, onde comer e o que fazer. E o que fazer. Pronto, são as 3 coisas-chave. E nós, no fundo, o que propomos e o que apresentamos a quem nos visita é exatamente o que fazer. E apresentamos-lhe um conjunto de experiências que eles podem ter no TUA e que não terão em mais lado nenhum, porque têm a ver com as nossas especificidades. Nessa perspectiva de integração, de complemento, como é que vê, muito rapidamente, também estamos a chegar ao final, a questão, por exemplo, agora, e até porque uma das portas de entrada do Val do Tua vai ser precisamente na estação do Tua, como é que está a encarar esta situação, por exemplo, da linha do Douro estar a perder a oferta turística, estar a perder experiências em termos de acesso, daquilo que seria um dos pontos de acesso ao Val do Tua? É a prova provada do falhanço da centralização deste país. A centralização deste país é uma doença endémica. E, como lhe disse, lá está. Imagino que este projeto dependia de uma decisão a nível central, de um qualquer gabinete em Lisboa. Provavelmente não havia o projeto de mobilidade no TUA. Sim. É o mais certo, não tenho a mínima dúvida que é um projeto, é um investimento de 15 milhões de euros, não é brincadeira. Certo? Sim. Pois. Portanto, a resposta que eu lhe dou é lamentável o que está a suceder. Uma vez mais, a região é preterida. Muitas vezes nem sabemos como nem porquê, e com decisões de pessoas que estão afastadas da região e que não percebem o impacto que isso tem na região. Porque, vamos lá ver uma coisa, eu já defendia isto quando era Presidente da Câmara de Aljó e quando estive à frente da Cimedouro. Nós aqui o que devíamos bater-nos era por ter uma ligação entre o Porto e Salamanca, porque passávamos por 4 patrimónios mundiais e termos aqui uma linha eletrificada como deve ser, até porque todos nós defendemos a ferrovia até por motivos ambientais e, afinal, na prática, o que vemos é que o Estado, pelo menos aqui na nossa região, esquece muito a ferrovia, esquece muito os fatores estruturantes para o nosso desenvolvimento, e se não forem os autarcas, e se não forem os agentes locais, e se não forem as entidades que na região levantem a voz, podem ter a certeza absoluta que o que temos desaparece e o que gostaríamos de ter nunca vem. 4 patrimónios mundiais e o Val do Tua. 4 patrimónios mundiais e o Val do Tua. Que quem sabe um dia também não atingir. Bem, parte deles do território parte deles já está classificado. Parte deles já está classificado a propósito do Douro. Eu gostava de terminar fazendo-lhe uma última questão de lançamento para o futuro. Perguntava-lhe, em primeiro lugar, como é que vê este Val daqui 10, 15, 20 anos? E, por outro lado, o que é que mais é preciso para nós afirmarmos, e isto apelando um pouco também à sua vasta experiência, não só como autarca, como nos outros organismos, e agora também como diretor deste parque, o que é que mais é preciso para afirmarmos o território e definitivamente esta região ter o impulso que toda a gente reconhece, não é? Cujo potencial é mais do que evidente, mas que demora tanto a querer concretizar-se? Eu acho que o grande problema da nossa região, e agora já começa a ser também no país, é o problema demográfico. Não vale a pena termos ilusões sobre isso. É o problema demográfico, é o problema de massa crítica, é o problema do investimento e de termos pessoas depois com conhecimentos para também desenvolver os projetos. Esse é o principal desafio. Porque nós estamos aqui a apresentar um projeto, como lhe digo, temos sempre esta preocupação de articular o projeto com as entidades locais, seja empresariais, privadas, públicos, o que seja, universidades. A maior dificuldade que nós vemos muitas vezes é exatamente o verificarmos que a população está cada vez mais envelhecida, que os jovens que temos ainda alguma dificuldade em os ter cá, e eles não saem de cá porque não gostem da nossa terra. Não, saem de cá porque não têm cá emprego. Não têm cá as oportunidades, não têm cá emprego, não têm cá emprego qualificado. Portanto, por isso é que este projeto não é apenas um projeto de caráter ambiental. Eu gostava, para finalizar, de deixar esta mensagem que acho que é importante. Nós pegamos no Parque Natural Regional do Val do Tua com um objetivo, que é, na resposta aos tais 10, 15 anos, que é, a partir do capital natural, a partir do ambiente, provar que é possível aliar o ambiente e o desenvolvimento sustentável ao desenvolvimento social e económico desta região. E por isso este projeto toca no empreendedorismo, e por isso este projeto vai às escolas, e por isso este projeto trabalha, no fundo, com toda a sociedade, desde as escolas, do básico até ao superior, desde a atividade social e económica, os operadores turísticos, as empresas na área da animação, as empresas na área da restauração e do alojamento, e quero lhe dizer que já temos tido algum sucesso, porque no lançamento dos primeiros 3 anos do nosso programa do empreendedorismo, conseguimos alavancar um conjunto de empresas e de empresários que já não foram para fora da região, ficaram cá.
Agora, continua a ser difícil, não há a mínima dúvida sobre isso. Agora, a única solução que nós temos é não desistir, resistir, continuar a lutar e saber que ninguém consegue fazer nada sozinho. Como disse muito bem, hoje acho que cada vez mais temos a consciência de que só em parceria, só em conjunto é que podemos chegar a algum lado. E nós estamos a fazer esse trabalho e essa prática, até porque a nossa experiência como autarca também nos deu a conhecer essa realidade. Só em conjunto é que a região pode alavancar-se e ter um melhor futuro do que o atual. Hoje ficamos a conhecer o Parque Regional Natural Val do Tua. Ficamos também a saber que é um projeto que funciona em rede e que é eficaz, como há pouco referi, que está a funcionar, que está a valorizar o território de uma forma multidisciplinar. Tivemos connosco o Dr. Artur Cascarejo. Agradeço muito. Eu que agradeço esta oportunidade. Muito obrigado por ter estado connosco. Nós vamos regressar para a semana, à mesma hora, às 22 horas. O programa Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Val Douro com a Universidade FM. Tem a apresentação de Luís Almeida e a edição de Daniel Pinto. Até para a semana.